meu Deus! Amiga, o que foi? Me conta! Lu, posso entrar? Ai, claro, entra! Ai, o que tá acontecendo? Ai, amiga, me conta tudo. O que foi que aconteceu? Luciano, euzinha vou ficar rica! Ai, amiga, que ótima notícia! Parabéns! O que é isso? É um bilhete de loteria premiadíssimo! Melhor, é uma psicografia. Daquele centro lá que eu te levei e você não gostou. Olha, pode ler alto. Eu não canso de ouvir essas palavras. São música para meus ouvidos. Minha querida Gertrudes, não tardarás a receber um dinheiro alto inesperado. Continua, vai. Dentro de 6 meses, você será a mais nova milionária da região. Você poderá ostentar tudo o que deseja: joias, carros, casas. Mas use seu dinheiro com sabedoria. Chega, amiga. Não, tem algo muito esquisito aqui. Bem que eu achei estranho aquele centro quando a gente foi lá. Você tá com inveja, tá? Dá licença. O teu recalque bate na minha psicografia milionária e volta pra esse teu bolso furado de dias baratos. Stop, amiga. Existe uma coisa que você não conhece, mas que chama espíritos mistificadores. Misto o quê? Ficadores. Mistificar? Dória. Ai! São espíritos que passam comunicações falsas com o intuito de enganar a pessoa que recebe ou até mesmo testar a sua cobiça, como por exemplo a revelação de tesouros ocultos ou o anúncio de heranças inesperadas, inclusive com épocas determinadas, como está aí na sua psicografia. Quer dizer então que essa psicografia aqui pode ser um fake news? Ô amiga, eu sei que é difícil pra você, mas pensa um pouco. A maior finalidade do espiritismo, qual é? Sei lá, de repente, quem sabe, passar informações do mundo dos mortos? A maior finalidade do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Por isso, só recebemos informações do mundo dos mortos quando estas mensagens são realmente úteis para o nosso melhoramento. Me diz uma coisa, você acha que esta comunicação é útil? Obrigada, Lu. Eu aprendo muito com você. Ai, que é isso, amiga? É sério. Agora eu consigo verdadeiramente perceber o quanto essa mensagem é útil mesmo. Ai, que é isso, amiga? É, o dinheiro realmente é muito útil. Ele melhora tudo. Você tá correto, amigo. Agora você me dá licença, porque eu vou ali fazer uma fezinha. Tchauzinho. Que é isso, amiga? Oi, tia. Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Ah, sei. Quer dizer então que o tio Geraldo não está nada bem? E as finanças dele, como estão? Sei. Que ótimo que tá bem de dinheiro. Claro. Não adianta dinheiro sem saúde, né, tia? Que chato, tia. Fico muito triste. Mas com certeza ele sairá dessa. Mas, se por acaso assim acontecer alguma coisa, né?
Lembre que você tem uma sobrinha muito querida, que quer muito bem de vocês todos. Isso, tia. Precisando, estamos aí. Fica com Deus. E hoje nós iremos dar continuidade ao atendimento aos espíritos que sofrem, que é do programa 2, módulo 3, tema 4. A semana passada nós adiantamos bastante, né, que nós fomos falar sobre como acolher esses irmãos sofredores, que nós ainda frisamos que independente de perseguido ou perseguidor, que ambos sofrem. Um porque busca justiça, o outro porque está sendo assediado. Então acho que isso aí ficou bem claro. O importante é como acolher esses irmãos que sofrem e não julgá-los. Então, hoje nós entraremos na parte em relação à vigilância dos trabalhadores. Nós entraremos sobre as mistificações, falando sobre mistificações. Por quê? Porque não é porque desencarnou que os espíritos têm uma auréola de santidade. Tal vida, tal morte. Então, se a pessoa tinha suas imperfeições, as suas dificuldades aqui na Terra, quando ele desencarna, ele vai também tê-las. E como a gente sabe que no nosso meio social tem pessoas que às vezes eles fingem algo que sentem ou que não sentem para nos convencer, existem também essas atitudes do plano espiritual. Então, numa reunião mediúnica, muitas vezes aqueles que se colocam como vítimas nem sempre são vítimas. Então, se nós nos atentarmos a acolher e ajudar, independente de julgar se está certo ou se está errado, nós estaremos mais voltados para o verdadeiro sentido de auxiliar numa reunião mediúnica, e quanto a estar certo ou errado não é do nosso mérito. Então, se há alguns espíritos que fingem determinada coisa, esse é um problema deles, mas que nós tenhamos o cuidado de não nos perdermos, principalmente em se tratando de chegar uma entidade dizendo que é mentor, que é espírito evoluído, porque espírito evoluído ou mentor, ele não se preocupa em dizer que é. Naturalmente, ele demonstra pelas suas atitudes, pela sua linguagem. Então, o médium tem que ter muito cuidado. Ainda encerrando aqui na página 189, vai dizer o seguinte: os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos que costumam semear discórdia e desuniões entre participantes da reunião, porque em geral são hábeis manipuladores de ideias e sentimentos. Quais são os nossos maiores problemas frente a essas vidas, a essas existências? Os nossos orgulhos e vaidades. Então, esses espíritos, eles têm a habilidade de fomentar discórdia, despertando vaidade, orgulhos, um médium querer ser melhor, maior que o outro, e aí ele vai criando aquelas rivalidades. Quer acabar com o grupo mediúnico? Crie discórdia entre os frequentadores do grupo mediúnico. É um dizer que o outro é mais exagerado, um ficar muito preocupado. Então, a receita infalível é cada um fazer o seu trabalho da melhor forma, que ele naturalmente ele vai ser demonstrado equilíbrio, ele vai demonstrar que ele é um médium que tem condição de ajudar. E essa seleção é natural. Vai acontecer momentos que algumas pessoas vão se afastar. A gente tem que ter cuidado de perguntar: tá tudo bem, tá precisando de ajuda, tá precisando de alguma orientação, mas tem coisa que o dirigente não tem como obrigar o médium a retornar, porque temos o livre-arbítrio. Então, tem um momento certo de cada um, e cada um vai ser cobrado nos seus compromissos, porque estar numa reunião mediúnica são compromissos nossos, de vir e ajudar. Então, a gente não tem que ter muito essa ansiedade. Então, voltando, os médios, quando trabalham, buscando sempre o aperfeiçoamento moral, o burilamento, o combate às más tendências, ele vai ter mais condição de ter êxito no trabalho do que aquele que vai levando na brincadeira, no banho-maria. Estou indo para uma reunião mediúnica como se fosse para um encontro social, que nós sabemos que não é bem assim. Porque na reunião mediúnica nós temos que ter algumas condições
que ajudem no trabalho, disciplina, resguardar de alguns vícios, principalmente os morais, vícios de bebida, de tabaco, de sexo descontrolado, de maledicência. São N vícios que nós carregamos. Então, que tenhamos esse compromisso para que nós não sejamos presas fáceis desses espíritos que são manipuladores de ideias e sentimentos. Aí o médium começa a receber muito elogio, começa a dizer que ele é o bambambam do pedaço, e ele se perde e cria a vaidade. Isso tudo que a gente já está falando, nós estamos falando, Kardec fala de forma assim bem clara no nosso manual do trabalho mediúnico, que é o quê? O Livro dos Médiuns. Ele vai tratar sobre esse assunto das mistificações, ele vai explicar no capítulo 27, que vai no item 303. Ele vai dizer, de ser enganado é desagradável. Ainda mais desagradável é ser mistificado. Nós falamos que aqui entre nós, a nossa sociedade, ser enganado é uma coisa chata. Alguém vem e passa uma imagem diferente para a gente, engana, tenta nos lesar, é desagradável. Mais desagradável é ser mistificado, porque mistificado quer dizer o quê? Eu criei uma expectativa que aquilo era muito importante, era muita coisa. Esse, aliás, é um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito sobre o assunto. Foram estas as respostas que nos deram os espíritos. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos dele? Perguntaram. Desde quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, já perguntou, e aí, como é que a gente se preserva desses mistificadores? A resposta dos espíritos foi, parece-me que podeis achar resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos dá. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desses objetivos, jamais sereis enganados. O que os espíritos dizem com isso? Se nós não devemos pedir ao Espiritismo aquilo que ele não tem para nos dar, é não criar a expectativa de querer usar a comunicação entre dois planos, que em nenhum momento Kardec fala que essas comunicações, essas reuniões mediúnicas, é para curiosidades, é para assuntos particulares. Eu me decepcionei, a médium falou determinada coisa e não aconteceu. Se nós formos buscar no Espiritismo resposta para nossos problemas pessoais, os nossos interesses materiais, não é isso o objetivo da doutrina espírita. Eu fui numa mulher, a mulher era médium, falou, a decepção vai existir porque criou-se uma expectativa que não existe na codificação. Espiritismo não é para adivinhações, não é para brincadeiras, é coisa séria que tem que ser tratada de forma séria. Quem se diz decepcionado com a doutrina é porque criou uma fantasia que o Espiritismo é o resolvedor de problema, que vai criar um milagre, que vai fazer por mim coisas que eu que tenho que fazer. A minha mudança, a minha melhora. O Espiritismo nos mostra as leis morais através do cristianismo redivivo. Ele não mudou nada do que o Cristo nos disse. Ele melhorou na interpretação que nós precisamos para o momento atual que vivemos. Mas o Espiritismo, acima de tudo, ele é o quê? Regra de conduta moral através do não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que faça para mim. É simples, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa é a regra do cristianismo, essa é a regra dos preceitos espíritas. Se eu não quero fazer ao outro como eu não gostaria que fizesse para mim, eu vou procurar ser uma pessoa de bem, não vou lesar o outro, não vou mentir, não vou fazer algo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, se os médiuns procurarem, como a gente sempre indica, a leitura das obras da codificação, os ensinamentos de Kardec, o estudo, não a leitura rápida, não. Porque eu posso ler esse livro rapidamente, mas estudar, que é mastigar, ruminar, como diz um querido ex-professor, rumina aquele assunto, marque, escreva, tem dúvida? Eu estava lendo o livro tal, da codificação, me surgiu uma dúvida. Pergunte, estude,
Esse é o objetivo, é o estudo continuado. E nunca é demais a gente repetir aquela velha e importante frase de Kardec, que é: o que caracteriza o estudo sério é o quê? É a continuidade que você dá a ele. Se eu dou continuidade ao estudo, eu vejo aqui o tema: atendimento aos espíritos que sofrem mistificações. Aí eu dou uma olhadinha rápida e vejo, fico na superficialidade. Agora, se eu busco nos livros da codificação, onde é que trata sobre esse assunto? E tem também as outras obras complementares, que é André Luiz, né, que a gente sabe que fala muito sobre o tema, muitos outros autores conhecidos, Emmanuel, tem os livros de Chico, de Divaldo Franco, tem N literaturas que nós busquemos sempre, e principalmente, como nós também já apresentamos aqui, Diálogo com a Sombra, Jaime Miranda, que é muito importante para os esclarecimentos. Então, nós falávamos que esses mistificadores, a Kardec já esclarecia, né? Eles semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos que os impelem a se isolarem. Se existe mais um grupo mediúnico na casa, os mistificadores colocam bastante elogios nenhum e criam assim, sabe, rivalidades. O meu grupo é melhor do que o seu, todos são trabalhadores do Cristo. Não existe o meu grupo, o grupo A, o grupo B. O grupo atual é melhor do que os veteranos. São todos fazendo o mesmo trabalho, que é de socorro aos aflitos. Então, a regra para que nós não sejamos acreditemos nos mistificadores é a vigilância, é o cuidado e a seriedade. Então, o que faz com que isso aconteça, resumidamente, é um estudo deficitário. Aqui na página 190 vai dizer: em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, surgem vez ou outra comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Eles usam até para brincar com a gente, para rir da nossa infantilidade. Eles falam que foi A, B, C, porque os grupos não estudam. Então, o estudo nos auxilia a não cair nessas armadilhas, né? Então, fala da importância do estudo. E tem uma indicação aqui também do livro Voltei, que no livro Voltei explica como foi esse chegar de um espírita no plano espiritual, como ele se viu equivocado em determinadas coisas, achando porque era espírita e que ele estava isento de algumas coisas que ele acha que não precisava passar. E não é bem assim. Às vezes a gente faz as coisas achando até que está certo. Mas a falta de estudo, nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que nós cometamos alguns equívocos. Outra questão muito interessante para a gente falar é em relação à linguagem, que alguns espíritos ainda utilizam ao falar, dizendo que está sendo representando de pretos velhos, índios e caboclos. Eles insistem em ter uma linguagem ainda deles, que muitas vezes a entidade não está mais naquele linguajar, ele já está em outro patamar. Tem casos que algum espírito se afiniza com alguma reencarnação de um preto velho, e aí ele faz algumas iniciações de conversa ainda, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mas é como uma carta de apresentação para que nós saibamos com quem estamos falando. Mas não é que ele tem essa linguagem ainda assim, inferior e pobre, não. É porque ele se identificou, foi uma encarnação que foi marcante na vida dele. Então, não necessariamente eu falar como caboclo, como um preto velho, eu vou estar, de fato, sendo. É o que vem daquela mensagem. É o que aquela mensagem acrescenta. Na dúvida, é sempre a gente perguntar: o que isso trouxe para mim? Será que foi só um trejeito, uma voz diferente, ou acrescentou realmente? É sempre a gente analisar, passando pelo crivo da razão, vendo se aquilo é coerente. E ainda mais que nós sabemos que que a comunicação é feita através de quê? Para o plano espiritual? De imagens. Que eles não precisam dar voz. O que plasma na minha mente, que eles enxergam quem eu sou de fato. Nós já falamos para isso. Que a linguagem dos pensamentos não é muito importante, não é verbal. Em pensamento é imagem, que vai passando como páginas de um livro.
Tem uma recomendação de Emmanuel que eu acho assim, muito interessante para a gente ler na página 191, que ele já no final desse trabalho, né, desse capítulo, ele vai dizer assim: quem sabe ler, não se esqueça de amparar os que ainda não alfabetizaram. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro ensinando-lhes a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz da fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Aí vai mais adiante a mensagem, que a mensagem é muito bonita, eu os convido a ler, que foi uma orientação de Emmanuel, qual é a postura de um verdadeiro trabalhador da mediúnica. Então é ficar atento, o que eu posso dar? Se ele fala assim, ajude aquele que não sabe ler, que não sabe falar, que não tem o equilíbrio, que se encontra nas trevas, esse é o papel nosso. É estar receptivo a ajudar, e não julgar, e não criticar, e não expulsar. O trabalho numa reunião mediúnica não é de expulsar espíritos. O trabalho numa reunião mediúnica é de acolher e ajudar. Mas para que eu possa acolher e ajudar, eu tenho que estar equilibrada. Porque senão tudo que eu for falar vai ser em vão, porque não vai ser uma verdade. Vai ser algo mecânico e a gente não convence quando é algo assim que não é natural. A gente percebe nas falas, no jeito, né, que não é algo natural. Esse aqui, pessoal, a gente encerra o tema 4, da continuidade ao atendimento aos espíritos que sofrem dores. Vamos iniciar hoje, né? Porque a gente precisa estudar mais e mais profundamente. Vai dizer das mediúnicas que aparecem espíritos com graves perturbações espirituais, que é o atendimento àqueles irmãozinhos mais endurecidos, que eles têm graves perturbações espirituais, que eles se apresentam como loucos, desmemoriados, entre negação e revolta. São as reuniões assim mais comumente a gente fala pesada, agitada. Hoje a reunião foi muito pesada, porque são espíritos mais endurecidos, revoltados, e não é porque o grupo estava invigilante, não. É porque o grupo, eu acredito, vai caminhando, e chega um momento de maturidade que ele já pode receber esses irmãos. Já não é só aquela aguinha com açúcar de esclarecer, eu não quero, eu não estou entendendo, ela me magoou. É aqueles espíritos que ameaçam, que amedrontam, que o grupo precisa estar muito firme, muito unido, homogêneo, todos imbuídos do mesmo objetivo, sem muito descuidado com pensamentos, eu estou lá para servir e afinizar um com o outro, buscar naquele irmão o melhor dele, não o pior, que a gente tende muito a parar o nosso olhar frente a defeito. E será que aquela pessoa só tem defeito? Nenhum dia defeito uma gentileza, não foi útil, todo mundo tem algo a acrescentar, algo a doar. Então, esses espíritos, eles precisam muito que o grupo esteja, além da questão da homogeneidade, esteja muito seguro, com muito estudo, e que os membros, principalmente o doutrinador, tenha conhecimento evangélico espírita. Conhecimento evangélico espírita implica o quê? Cobrança de responsabilidade. Se eu sei de tudo isso que eu estou falando, se eu acredito e falo com propriedade, no momento de uma reunião mediúnica séria, em que aparecem esses irmãos mais desequilibrados, eu tenho que ensaiar e aplicar todo esse conhecimento. Às vezes o espírito está endurecido, querendo tomar conta da reunião para bagunçar, e há tentativas que ele desvincule do médium, e ele continua, e ele insiste. Não basta gritar, não basta falar para o médium para poder se apropriar do seu corpo. O doutrinador, aquele que está ali ajudando, o psicoterapeuta espiritual, ele tem que ter uma autoridade moral e acreditar com bastante fé no seu trabalho e chegar com certeza. Em nome de Jesus, nós estamos pedindo
você agora tem que ser levado, mas não é falar só. Você tem que falar e acreditar e sentir o que você fala. Porque se palavra desse resultado, a gente ia decorar algumas partezinhas assim e sair falando, sabe? Como um mantra. E não é bem assim. Às vezes a gente utiliza algumas frases, algumas preces. É mais assim, para a gente buscar sair um pouquinho da agitação material, mas depois a gente vai fazendo a nossa prece com nossas próprias palavras. As palavras vão vindo de forma natural, espontânea. E esses espíritos mais endurecidos, que nós entraremos em mais detalhe no próximo encontro, eles têm que acreditar que aquele ser que está ali, ele realmente tem autoridade moral. E essa autoridade moral, ele percebe no equilíbrio, porque ele não só aproximou naquele momento, ele já está ali para ser atendido. Então fiquemos atentos, vigilantes e principalmente confiantes, que o trabalho não é meu, o trabalho não é seu, é do Cristo. E é com essa certeza que o trabalho é do Cristo que nós teremos êxito nos nossos trabalhos. E que a paz do Cristo seja com cada um de nós, hoje, agora e sempre.